Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês falar com você que é pai, que é mãe, sobre como destruir com a espiritualidade do seu filho. Meus queridos, esse vídeo se dirige a você, você que abriu esse vídeo aí, caiu aí no seu telefone esse vídeo, fique aqui, escute isso, principalmente você que é cristão, você que é crente, você que se diz que é evangélico. Vamos conversar um pouco sobre isso. No livro de Josué, no capítulo 22, versículo 15, Josué diz assim: Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a Bíblia também diz, no livro de Provérbios, ensina, pois, a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Entenda-me bem, querido, eu não estou aqui para criticar, nem tampouco para dizer a você o que você está errado ou certo. É só algumas reflexões que temos a fazer sobre o nosso conceito de criação de filhos. Será que somos pais bíblicos? Você, pai, quantas horas você senta com seu filho, com os seus filhos, e ensinam a ele a Escritura? Quantas horas você, mãe, senta com seus filhos e lhes ensinam as Escrituras? Eu lembro-me de uma mãe chamada Susana Wesley, e ela tinha cerca de 12 filhos. E aquela mulher que criou o resto dos seus filhos sozinha, porque era viúva, ela encontrava tempo, ao menos 2 horas por dia, para ensinar todas as suas crianças as Sagradas Escrituras. Ela também encontrava 2 horas por dia para orar e interceder pelos seus filhos. Daquelas crianças nasceu um rapazinho um pouco famoso chamado John Wesley. Queridos, nós vivemos em uma geração imediatista em que lutamos para deixar coisas boas para os nossos filhos e os pais estão lutando para deixarem heranças para seus filhos e não legados. Nós estamos vendo uma luta desenfreada das pessoas que querem ter e não vão deixar nada para as pessoas serem. Nós vivemos em uma sociedade afundada e totalmente estribada no seu próprio eu, na sua própria força. E os pais crentes no meio disso tudo estão achando que o melhor para os seus filhos é deixar uma boa formação acadêmica, é deixar dinheiro no banco, é deixar uma casa própria, deixar uma herança para o filho. Mas o que vai valer você deixar isso tudo para o seu filho se ele está indo para o inferno? Você, mãe, quantas horas você ora pelos seus filhos? Quantas horas você busca a Deus a fio ali, intercedendo pela vida dos seus filhos que estão na escola, que estão no trabalho? Quantas horas você faz isso? Não vai adiantar nada você deixar o seu filho ou sua filha advogada, médico, engenheira, juíza, seja lá o que for, promotor de justiça, se a alma dele está fadada ao inferno. Qual a vantagem você teve nisso? Sim, você deixou um advogado ou uma advogada que está indo para o inferno. Qual a vantagem disso? A maior vantagem de um pai não é ensinar o filho a ser um pastor, porque pastores também estão indo para o inferno aos montes. É ensinar os seus filhos a temer ao Senhor, a buscarem a Deus. Irmãos, nós estamos vendo hoje mães, sim, pais e mães fracassados, que estão destruindo com a espiritualidade dos filhos porque acham que filho de crente também é crente. E eu tenho uma notícia ruim para te dar: filho de crente no máximo é cretino.
Não existe filho de crente ser crente. Você tem que ensinar o seu filho desde berço, desde a tenra idade, desde pequenininho. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Josué disse: olha, escolham o Deus que vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, na antiga aliança era dever dos pais. Quando Deus tirou o povo de Israel e foram fazer a Páscoa, Moisés disse aos homens: olha, comam a Páscoa fazendo isso, inculcando esses mandamentos dentro da cabeça dos seus filhos, de dia e de noite vocês preguem para ele, e ao caminho, quando andarem com ele, façam a mesma coisa, não se cansem de pregar, de ensinar sobre o seu Deus a eles. Eu tenho uma pergunta para você: quantas vezes essa semana você sentou com seus filhos ao redor da mesa, abriu a sua Bíblia e os ensinou a isso, orou com eles e mais ainda orou por eles? Eu não estou falando, irmão, de orações de 3 minutos. As pessoas estão fracassando. As cadeias estão cheias de Mateus, Lucas, Marcos, João, Davi, Saul, está cheia disso lá na cadeia. Esses nomes vieram da Bíblia, então alguém que conhecia a Bíblia, ou supostamente achou que conheceria, colocou esse nome naqueles homens, naquelas crianças que viraram homens e agora estão no sistema judiciário presos. Isso por quê, querido? Porque os pais fracassaram. Os pais estão destruindo com a espiritualidade dos filhos, porque eles também não têm nenhuma espiritualidade para ensinar aos filhos. Olha o culto de oração. Você acha mesmo, irmão, que vai destronar, jogar por terra fortalezas do diabo com 2, 3 minutos de joelhos na presença de Deus? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Não é normal o que está acontecendo com a juventude. Estamos vendo espertalhões da fé, pastores, políticos entrando no nosso meio dizendo: olha, vocês têm que votar em mim porque eu sou a favor da família e eu vou sustentar lá no Congresso, ou na Câmara de Vereador, ou na Câmara de Deputados, seja lá onde é que for, nós vamos ser contra a ideologia de gênero. Que se dane isso! A ideologia de gênero vai entrar na escola, você queira ou não, mas o que vai ser o fator determinante é se você ensinou o seu filho a ideologia certa. É se você ensinou o seu filho desde novo as sagradas letras. Como Paulo disse a Timóteo: lembra-te do que aprendeste desde novo com a tua mãe e a tua avó. Lembra-te do que Eloíde te ensinou. Lembra-te do que elas duas te ensinaram. Lembra que elas sentavam contigo e te ensinavam as sagradas letras. Lembra-te disso. Nós temos que entender, irmãos, que filhos crentes não se nasce, nós fazemos eles. Nós temos o Estado querendo tomar os nossos filhos de nós. Nós temos o Estado querendo tomar a fim a força e nós estamos dando. Veja uma coisa, tem muita crente que eu converso que diz a mim: pastor, olha, vai ser escola integral, que bom. Pelo menos essas crianças vão me dar um sossego. Você está entregando seus filhos para o Estado educar, quando a função de ensinar é sua, que é pai, é sua, que é mãe. Mas como eles vão aprender, irmãos, se eles têm pais fracassados espiritualmente? Como eles vão aprender? Aprender o quê? Aprender a orar com quem? Aprender a buscar a Deus com quem e com o quê? Aprender a ler a Bíblia como? Se você passa de 8 da manhã a 10 da manhã, sei lá que horas e mais horas a fio, em frente de um celular ou em frente de um computador, você passa o tempo todo em Zap, Facebook e outras infernalidades dessa aí que o diabo criou para tomar o seu tempo. Você passa o dia todo nisso e não tem uma hora em que o seu filho veja você buscando a Deus. Não tem uma hora em que os seus filhos vejam você com a Bíblia aberta, buscando a Deus, ensinando a criança no caminho. Estamos ocupados demais. Ocupados demais em como a ideologia de gênero não entrar na escola.
ocupados demais em como o diabo não destruir com as escolas quando temos na nossa mão o maior arcabouço missionário de todos os tempos, que são os nossos filhos. Eu prego o evangelho desde 97. Eu nunca vi a igreja tão afundada em uma letargia, em uma sonolência espiritual como essa. Se orar pelo seu filho não te motiva a orar, o que vai te motivar? Se ensinar a escritura aos teus filhos não te motiva a estudar a escritura, o que vai te motivar? O mal hoje, irmãos, é que nós temos pessoas que acreditam mais na psicologia do que pessoas que acreditam nas escrituras. Pastor, e o senhor tem alguma coisa contra a psicologia? Sim, eu tenho tudo contra a psicologia. Psicologia é uma matéria do inferno, foi criada num seio de Satanás, foi gerada ali para destruir famílias, para destruir conceitos. E você dá mais valor ao que o psicólogo fala do que o que esse livro está falando. Queridos, a maior destruição nessa sociedade quem está fazendo são os louvorzões espirituais que se faz nas igrejas. As vigílias de batucada que não chega a canto nenhum. Eu vejo jovens andando dentro da igreja que são ateus, só de Bíblia na mão, 1 hora eles vão sair. Mães que dizem, meus filhos estão sendo criados na igreja e jogam o filho lá e não sabem o que está sendo ensinado. Os pastores não sabem nem quem é que estão ensinando as crianças da igreja. Nós temos um problema sistêmico de ignorância dentro da igreja. E esse problema vem da família e ele bate na igreja e volta para a família. É um problema circular que ninguém quer quebrá-lo. E se nós não tomarmos cuidado, o melhor jeito de destruir a espiritualidade do seu filho é não ensinando a ele as escrituras. Não ensine a ele sobre pecado. Não diga que ele é um pecador, que ele está indo para o inferno. Não faça isso. E você está jogando o seu filho dentro do inferno. Não ensine a ele sobre pecado, não ensine a ele sobre salvação, não ensine a ele sobre nada disso. Irmãos, como nós queremos uma sociedade espiritual se não somos espirituais para criarmos pessoas espirituais? Nós estamos afundados, irmãos, em pecados. Os pais, hoje, são os maiores produtores da desordem espiritual que temos dentro das igrejas. Tem até gente cantando, mas não tem ninguém louvando. Tem até gente fazendo barulho, mas não tem ninguém gemendo. Tem até gente querendo ler, mas não tem ninguém entendendo. Está na hora, você que é pai, você que é mãe, de tomar a dianteira da sua vida espiritual. Largue as campanhas do copo d'água, largue as campanhas das cirandinhas de Jesus, largue essa besteira, essa macumbada gospel toda, largue o talit, largue o pano de saco, largue essa asneira toda que você tem e apegue-se a esse livro, as escrituras sagradas. Vá a ela, veja o que ela diz sobre pai, veja o que ela diz sobre ser mãe, vá a ela, siga o que ela está dizendo e talvez ainda dê tempo de você não visitar o seu filho na cadeia. Nós estamos hoje em uma sociedade de pessoas que diz que é cristã, que são perturbadas mentalmente. Tomam remédios para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Uma sociedade altamente perturbada vai ter filhos o quê? Filhos altamente perturbados. Querido, chegou a hora de nós não sermos mais empecilhos na vida dos nossos filhos. Vós, pais, não inciteis a ira aos vossos filhos. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, faz o que você quiser. E também
Se você quiser adquirir o nosso livro, A Família na Aliança, Construindo uma Família que Honra a Deus. É esse livretinho aqui. Se você quiser adquirir, entra aí nos comentários, deixa seu e-mail, ou então pega o nosso e-mail aí na descrição do vídeo, que a gente entra em contato com você. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.